muito importante para a sua vida, muito importante para você, pastor da Igreja Apostólica Nova Terra, para você, pastor que está na nossa rede de paternidade, e também você, pastor, amigo, que de alguma forma vai estar assistindo aí esse pronunciamento, esse vídeo, essa palavra de um profeta que Deus tem falado. Amém? Quero decretar que essa palavra vai mudar a história da sua vida, da sua igreja e também da sua família. Por isso, vou te dar um minuto aí, vai compartilhando, entra, libera sobre a vida das pessoas, da sua rede, né? Convoca aí, olha, apóstolo Josué, profeta de Deus, vai liberar uma palavra, então acompanha aí, porque essa ideia é importante, porque estamos chegando num momento muito crítico do Brasil, e Deus nos deu uma palavra. Então, quando temos uma palavra, então estamos seguros. Amém? Então, em nome de Jesus, vai entrando aí, libera aí as pessoas a participar, vai falando também da onde você está assistindo, da onde você está vendo, porque Deus vai falar de forma poderosa nessa tarde. Aleluia. Amém, queridos? Deus é bom. Agora aí 2 horas e vamos entrar num tempo, vamos orar para que essa palavra que Deus nos deu entre no seu coração de uma forma sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiro te agradecer pela oportunidade dessa transmissão. Pedimos que o Senhor proteja as redes agora, para que não caia o sistema, até que a sua palavra seja liberada e o seu decreto seja liberado, como o Senhor nos mandou. Então, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, a tua graça agora, sobre todas as pessoas que estão vendo ao vivo, e todas as pessoas que ainda vão ver através do compartilhamento dessa gravação. Nós abençoamos a todos em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu sou o apóstolo Josué, profeta de Deus nessa nação. Estou há 30 anos pregando aqui em Taboão da Serra, São Paulo, Brasil. Nossa igreja tem um respeito, a nossa voz profética tem um respeito, e por isso eu quero convocar você para essa palavra que Deus nos entregou. Nós estávamos num tempo de retiro, 3 dias em um determinado lugar em São Paulo, orando, buscando a Deus, e ontem eu estava no monte. Deus me deu uma palavra muito interessante sobre tudo isso, nesses dias de jejum, de consagração, de buscar a Deus, de procurar entender o que está acontecendo, porque Deus está tocando a terra de uma forma muito poderosa. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você é essa pessoa que ama a Deus, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo não é para o teu mal, é para o teu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você é uma pessoa que ama a Deus, que anda nos seus princípios, então essa palavra é para você. Fica tranquilo, tudo que está acontecendo no mundo, pastor, fica tranquilo, sua arrecadação não vai mudar, nada vai mudar, todas as coisas vão contribuir para o teu bem, porque você ama a Deus e anda nos princípios de Deus. Amém? Nós estávamos num tempo de retiro para entender tudo isso que Deus tem permitido acontecer no mundo, e Deus me deu uma palavra muito forte sobre algumas coisas, e outras eu posso falar aqui. Então, eu queria só ler um texto para que você entenda o que está acontecendo. Jonas capítulo 3, e isso é importante que a gente entenda. Eu vou ler aqui, você acompanha aí, depois eu vou liberar a revelação que Deus me deu. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai para a grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas
e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade, de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Então, olha que interessante, essa primeira parte aqui. Nós conhecemos o profeta Jonas, conhecemos a sua história, sabemos o que ele está vivendo, sabemos toda a história dele. Mas aqui no capítulo 3, quando ele vai para a segunda vez, ele já vai com a palavra, e Deus falou para ele: libera a palavra de sentença. Qual? A destruição de Nínive em 40 dias. Guarda esse número, 40 dias. Em 40 dias vai haver uma grande destruição. E Jonas então vai ter que entrar na cidade de Nínive. Por quê? Porque o pecado de Nínive tinha chegado até Deus, subiu até Deus e pesou diante de Deus. Então, quando esse pecado sobe e pesa diante de Deus, Deus vai vir fazer justiça. E aí ele recebe o profeta Jonas e libera ele para essa palavra. Qual a palavra? A palavra é sentença de morte, por causa do pecado. Então, Nínive começa a receber a palavra de profecia. Qual a palavra de profecia de Jonas? Vocês vão morrer em 40 dias. 40 dias é o tempo que vocês têm. Não vai viver mais ninguém. Por quê? Por causa do pecado. E Jonas liberou essa palavra e simplesmente foi embora, esperando Deus matar as pessoas. Então entenda bem, nós estamos vivendo um tempo em que os profetas estão profetizando contra o pecado. Nós estamos falando contra o pecado. Você que me conhece, é da nossa igreja, ou já me viu ministrar em algum lugar, a nossa palavra como profeta é uma palavra de confronto, confrontando o pecado, confrontando aquilo que está errado, aquilo que a Bíblia está dizendo que não é para se fazer. Então sempre a palavra profética é uma palavra de confronto, e as pessoas não gostam muito de ser confrontadas no seu pecado, e isso é um grande problema. Então os profetas têm falado no Brasil e nas nações do mundo sobre o pecado, a ofensa contra Deus, a agressão contra a família, a agressão contra os princípios da palavra de Deus. E as pessoas não estão ligando para isso. Elas continuam se casando e se dando em casamento, como Jesus falava. É como nos dias de Noé, o dilúvio está sendo anunciado, a justiça de Deus está sendo anunciada já faz tempo, mas as pessoas não param de pecar, elas continuam agredindo a Deus, desrespeitando a fé das pessoas, como se nada fosse acontecer. Então o profeta veio e liberou essa palavra sobre Nínive. E o que Deus quer que aconteça? Por que será que Deus está fazendo isso? Por que será que Deus já não destruiu logo Nínive sem primeiro mandar o profeta? Então, por que será que Deus está fazendo isso no Brasil, tolerando tanto o pecado, não só da nação brasileira, mas das nações do mundo e também da igreja de Cristo no mundo? Por que será que Deus está tolerando tanto? Porque Ele é misericordioso, porque Deus nos ama tanto. Antes de trazer o juízo, Ele envia um profeta. Então, antes de trazer o juízo, Deus envia um profeta para nos levar à consciência de que estamos errados. Com qual finalidade? Que a gente se arrependa. O arrependimento, aquele arrependimento profundo que você fala assim: eu nunca devia ter feito isso, eu nunca deveria ter tomado essa decisão na minha vida, eu nunca deveria ter tomado essa decisão pelas minhas emoções, pelo meu egoísmo, enfim, por tantas coisas. Hoje nós estamos vendo um mundo todo, amado, aprovando tantas leis absurdas contra os princípios de Deus. É a lei do aborto, é tantas outras leis que estão sendo aprovadas, que são verdadeiras agressões a Deus e a sua palavra. Então, mesmo assim, durante todo esse tempo, nós estamos vendo Deus levantando profetas para liberar uma palavra de confronto e dizer: se arrepende, se arrepende, se arrepende dos seus pecados. E nós não vemos as pessoas mudarem nisso.
É como nós estamos vendo aí essa questão do coronavírus, porque esses 3 dias de retiro foi para eu saber exatamente o que está acontecendo, e Deus me falou, eu já vou te falar. Mas olha que tremendo, porque nesse momento nós estamos vendo o pessoal ensinar a fazer o álcool gel, nós estamos vendo as pessoas da televisão falar tanta coisa, e tudo isso é muito importante, mas seria bom também que alguém ocupasse um espaço na televisão, como os pastores de nome, né? Esses pastores poderosos que a gente tem, que tem programa de televisão, que fosse para a televisão também e convocasse o povo brasileiro, o povo das nações, a se arrependerem diante de Deus dos seus pecados. Porque se a gente fizer esse papel, nós vamos ver uma mudança tremenda, porque nós já sabemos que estamos errados. Aqui o povo de Nínive já sabia que estava errado no que eles estavam fazendo, e que uma hora ou outra o juízo ia chegar, uma hora ou outra o juízo vai chegar na tua vida, na tua casa. Então, olha que tremendo agora o versículo 5, o que aconteceu na cidade de Nínive, que pode mudar a nossa história, se nós também tomarmos essa posição. Olha que tremendo o amor de Deus. Os ninivitas, versículo 5, creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e se assentou sobre cinzas. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive: por mandado do rei e dos seus nobres, não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando Deus viu a obra deles e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Olha que tremendo isso aqui. E eu queria que você dividir com você o seguinte: o rei, o povo, quando ouviu a palavra, a sentença, em 40 dias vai morrer todo mundo, irmãos, eles não tiveram outra saída a não ser o seguinte: vamos nos arrepender dos pecados. E eles começaram a se arrepender. Mas não só o povo, porque essa informação também chegou para o rei, e aqui eu queria a sua atenção. O rei é o governo. Amado, é impossível que esses governantes do mundo não consigam parar um momento e refletir na maneira como eles estão governando as nações, os estados, os municípios. São governos que só pensam neles mesmos, e isso está agredindo a Deus. O dinheiro que é roubado, que é desviado, uma saúde pública miserável, uma segurança falida, tantas coisas, amado, que estão sendo destruídas, porque esses governantes estão fazendo mau uso do dinheiro que não é deles, e eles governam a cidade como se a cidade fosse deles, como se o estado fosse deles, como se a nação fosse deles. Mas Deus vai pedir conta desse mau governo. Então, quando o rei ficou sabendo da sentença, e aqui eu quero que você que é governo, você que é político, você que está envolvido em algum tipo de governo, você possa saber que Deus vai pedir conta desse mandato que você está desenvolvendo. E quem sabe não chegou a hora de você ser atingido também, porque esse vírus vai atingir rico e pobre, esse vírus vai atingir muita gente ainda, porque é juízo de Deus sobre a terra. Por que, pastor, que Deus está fazendo isso? Porque Deus é misericordioso. Por que não morreu logo todo mundo de uma vez só?
porque Deus está dando misericórdia para que você e eu possamos nos arrepender do pecado. Então esse rei, o que ele fez? Ele falou: peraí, todos os da minha cidade estão se arrependendo, eu também quero me arrepender, eu governo, quero me arrepender. E aí ele tirou a sua roupa de rei e se tornou uma pessoa comum. Então quero que você entenda, você que está revestido aí, né, de autoridade, você que é um político, um governo, você que é um empresário, uma pessoa capaz, um médico, enfim, quem você for na sua vida, o título que você tiver, pensa um pouquinho, Deus vai pedir conta disso que ele pôs na sua mão. Então agora, o que o rei fez? Ele tirou a roupa dele e ele se tornou uma pessoa comum. Ou seja, eu também posso ser atingido. Nessa palavra de morte para Nínive, eu vou morrer também. E não é porque eu sou rei que eu não vou morrer. Não é porque eu sou um pastor que, se eu não andar alinhado com Deus, eu vou ser poupado. Pastores, líderes de igrejas, vamos parar de tentar ser melhor que os outros. Todos nós estamos envolvidos na mesma sentença. Os pastores de renome aí que estão brigando na internet, ei, acorda, essa não é a hora, essa é a hora de pedir perdão, é a hora de se arrepender dos nossos pecados, porque o rei se arrependeu, e o rei fez um decreto, olha que tremendo, ele fez um pronunciamento. Assim como nós estamos vendo vários governadores, vários prefeitos, várias pessoas falando e dando suas ideias, suas direções para proteger sua população, isso está correto, mas é importante que a gente faça como esse rei fez, que ele tenha consciência, que cada prefeito de cada município, que cada governador de cada estado, que o presidente da república reconheça seus pecados. Que o presidente da república reconheça seus pecados, que os políticos dessa nação reconheçam seus pecados e se tornem pessoas comuns, para poder também saber o seguinte: a misericórdia de Deus ainda está estendida, dá tempo da gente se arrepender. E aí, esse vírus, da mesma forma que apareceu, vai desaparecer, se a igreja fizer o papel sacerdotal, se nós como igreja começarmos a pedir perdão, primeiro, pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa família, e pelo pecado da nossa cidade, estado e nação. É para isso que a igreja existe. A igreja é uma porta do ofício sacerdotal para esse tempo. Então, veja que esse rei se posiciona, e porque ele se posicionou em arrependimento, em reconhecimento dos seus pecados, Deus poupou a cidade inteira, ninguém morreu. Amado, ninguém morreu em Nínive, porque o rei se posicionou e reconheceu os seus pecados. Então, como profeta, eu quero dividir com você o que Deus me falou. E o que Deus me falou nesse tempo de retiro é hora de proclamar arrependimento total, não só no Brasil, mas nas nações do mundo. É tempo dos profetas se levantarem e clamar ao povo que se arrependam dos seus pecados. Se a gente fizer isso, nós vamos conseguir aplacar a ira de Deus, porque a humanidade provocou a ira de Deus com seus pecados, suas agressões, suas difamações com relação a Deus, destruindo princípios de Deus na família, destruindo princípios de Deus, como se nada fosse acontecer. Então agora está acontecendo, querido, e o mais tremendo, todo mundo está envolvido, o ímpio e aquele que não é justo diante de Deus. Por quê? Porque tem muita gente na igreja que precisa se arrepender de muitos pecados. Então a igreja precisa voltar a ser a porta do sacerdócio. E o que faz um sacerdote? Pede perdão, intercede a favor de um povo, pede perdão do pecado do povo, para que Deus tenha misericórdia e não venha ferir a terra com maldição. Então, hoje nós vivemos um quadro na igreja, onde as pessoas estão vindo por suas necessidades pessoais,
elas não estão vindo para fazer uma intercessão pelo perdido, pedir perdão pelo pecado das pessoas. Nós estamos vindo na igreja para condenar as pessoas, e Deus não quer isso. Deus quer uma igreja viva, que vai ser o sacerdócio real, a nação santa, como Pedro declara. Você e eu somos sacerdócio real, somos nação santa, querido, e nós vamos precisar entrar nesse processo, nesse tempo, porque a única coisa que vai poder livrar as nossas vidas dessa praga que está vindo sobre todo o mundo todo. Você está acompanhando as notícias, você está vendo o que está acontecendo, e Deus está nos dando uma oportunidade. Apóstolo, você está falando, é a oportunidade que Deus está nos dando para poder nos livrar da condenação que já chegou no mundo, porque a igreja é a única solução nesse momento. Por quê? Porque a igreja é o lugar onde a fé vai ser estabelecida, e agora mais do que nunca nós vamos precisar ativar a fé dos fiéis, nós vamos precisar ativar a fé das pessoas da igreja, a fé dos membros da igreja. A fé dessas pessoas vão precisar ser ativadas para que elas possam ser a solução para muitas pessoas que vão estar perdidas, sem saber o que fazer. Então algumas pessoas receberam uma direção, e eu acho que todas as direções elas são importantes, e eu não vou entrar aqui no mérito, do que eu penso, mas eu quero que você entenda que hoje nós temos a oportunidade de fazer os cultos nas famílias, e tocar as famílias, e isso é bom, mas eu quero que você entenda o seguinte, as famílias das igrejas, fechadas nas suas casas, elas vão fazer um culto familiar, um altar de adoração de família, que isso já deve ser prática da família de todo cristão evangélico. Sim ou não? Não é por causa do vírus que nós vamos ter culto na nossa casa. Essa já tem que ser uma cultura. Mas tudo bem, vamos tirar isso. Vamos imaginar que agora todo mundo vai fazer as suas reuniões com as suas famílias em casa. Você vai se reunir lá e vai adorar a Deus. Mas e o ímpio que não tem Jesus? E essa pessoa que não tem Deus, que é teu vizinho? Como é que nós vamos fazer para que essa pessoa seja salva, se a gente fecha as igrejas? Então veja bem que o governador falou hoje, de São Paulo, ele não está proibindo de ter reuniões, ele está sugerindo que a gente não faça, mas ele também não proibiu a igreja de estar aberta. Então nós vamos estar aqui, como eu estou aqui na minha sala, com a igreja aberta, para que as pessoas venham orar, para que as pessoas venham buscar conselho, para que as pessoas venham buscar direção, para que elas recebam uma unção e também uma palavra de fé nessa hora, porque é a hora de salvação. E os ímpios, você que não tem Jesus, agora é a hora de você buscar a Jesus, querido. Chegou a tua hora de ir para uma igreja e clamar a Deus por misericórdia, para você, misericórdia sobre a tua vida e sobre a tua família. Aqui está envolvido todo mundo, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem tem diploma e quem não tem diploma, queridão. Aqui está o médico, aqui está todo mundo envolvido. Então é a hora de nos vestir de saco. O que é isso? Nos humilhar. Preciso que um pastor ore por mim, sim. Eu preciso que a palavra de Deus entre na minha vida, sim. E eu tenha misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu preciso de Deus. E isso é difícil para muitos reconhecerem, mas essa é a única solução que você precisa. Então, eu não sou contra as direções que vários pastores estão tomando. Cada pastor responde pelo chamado que tem, cada pastor vai responder diante de Deus. Então, eu estou dizendo aqui como apóstolo e profeta dessa nação, o que Deus me falou. E o que Deus me falou foi o seguinte: precisamos levar o povo ao arrependimento. Essa é a hora de se arrepender e de converter o seu coração a Deus. É a hora de você pegar a sua Bíblia na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, e começar a meditar na palavra de Deus e buscar a Jesus como o único caminho, verdade e vida, para mudar a sentença que já foi liberada sobre o mundo. E esse é um vírus, não tem cura. Outra coisa, ninguém sabe quem tem. As informações são diversas na internet, na televisão, e isso confunde mais as pessoas do que traz clareza e direção. A verdade é que tem
um medo sendo instaurado de uma forma muito poderosa, e todos estão em pânico, e isso não é bom. Então quero que você compreenda, não entre em pânico, siga os padrões, o protocolo que está sendo dado, mas não entre em pânico. Por quê? Porque essa condenação, ou vamos chamar esse juízo de Deus, ou essa praga, ou esse vírus que está assustando tanta gente, isso não é para o cristão, para aquele crente que é fiel. Amado, se você é um crente fiel e você está alinhado com Deus, a sua mentalidade tem que ser o seguinte, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, se o vírus não te matar e você morrer amanhã de outra forma, você está na vantagem, porque você está salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Então, para quem é essa praga, pastor? Essa praga é para quem está fora dos caminhos de Deus, é para aquela pessoa que não quer se achegar a Deus de forma nenhuma, que continua agredindo a Deus. Então, volto a falar, Deus não está matando as pessoas, Ele está dando uma oportunidade. Então, nessa oportunidade que nós estamos tendo, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos pedir que Deus tenha misericórdia da nossa vida, da nossa família, vamos pedir que Deus estenda essa palavra e nos proteja. Então, quando você pega a palavra de Deus, e você vai ver Deus fazendo juízo, como Ele está fazendo agora, na terra do Egito, você vai descobrir que o fogo, a saraiva, caía no território do egípcio, mas não caía na terra de Gósen, onde viviam os hebreus. Então, vinha praga para o território geográfico do Egito, mas não atingia o lugar onde vivia os hebreus, porque Deus estava fazendo separação. Existe uma separação, querido, entre aquele que é justo, aquele que está vivendo uma vida de santidade, aquele que está se esforçando para ser um crente fiel, autêntico, e aquele outro que não, e aquelas pessoas que estão decidindo as suas vidas. Então, agora é hora de decisão, é hora de reflexão e pensar o seguinte: eu decidi do jeito errado, decidi mentir, decidi roubar, decidi enganar as pessoas, eu decidi usar o que Deus me deu para o mal e não para o bem, e agora a sentença chegou. Tomara Deus, que Deus tenha misericórdia e não alcance mais a ninguém, mas não é isso que nós estamos vendo. Então, qual a direção, apóstolo, que nós temos que fazer? Se arrependa dos seus pecados, urgente, procura um lugar, se ajoelha, pede perdão dos seus pecados, para que a maldição não alcance sua vida, e isso vai ser poderoso na tua história e na minha história de vida. Então você pastor, você amigo, você líder, você que é cristão evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que é brasileiro, é hora de se arrepender dos seus pecados. Então fala para Deus: Senhor, onde eu estou errando? E o Espírito Santo vai te convencer, ele vai te mostrar, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando ele te convencer do pecado, pede perdão, se arrepende e pede que Jesus entre no seu coração. Diga para ele: Jesus, eu estou arrependido dos meus pecados e eu quero que o Senhor entre no meu coração e seja o Senhor da minha vida. Me perdoa os pecados. Você vai ver que Deus vai fazer algo diferente na tua vida. Amém? Isso é algo fundamental. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que a igreja tem papel importante agora. Qual o papel da igreja? O ofício sacerdotal. Então, nós vamos começar a interceder e pedir perdão pelo pecado das pessoas. Você que é um cristão autêntico, um pastor, um líder, não importa qual título você tem, você vai precisar ser o sacerdote agora, e pedir perdão pelo seu pecado, pelo pecado da sua família, pelo pecado da tua cidade, estado e nação, para que Deus aplaque a ira. A nossa intercessão agora é para que Deus pare com a sua ira e a morte seja repreendida. Isso vai acontecer se nós fizermos o nosso papel. Então nós queremos convocar você que é pastor da Igreja Nova Terra, você que é pastor de alguma igreja, que você não feche a igreja, mas que você mantenha ela aberta nos seus dias normais, de atendimento. Abre a igreja para que o povo venha orar, abre a igreja, convoque seus pastores, seus líderes, para ter tempo de intercessão, de oração e de arrependimento.
Se nós fizermos esse papel sacerdotal, nós vamos ver Deus aplacando a sua ira. Agora não é hora de saber quem está certo, quem está errado. Agora é hora de se arrepender. Agora é hora de clamar a Deus por arrependimento, por misericórdia. Então, algumas direções que nós vamos estar tomando aqui nas nossas igrejas apostólicas Nova Terra, que fica como sugestão para você. A primeira, nós vamos suspender nossos colégios apostólicos que nós temos aqui na nossa igreja e também em alguns lugares. Vamos esperar até que tudo volte ao normal. Então, a suspensão dos nossos cultos públicos a partir de segunda-feira. O que é isso? Esse final de semana, hoje à noite tem culto, domingo tem culto, eu vou explicar diretamente para as pessoas. Por quê? Para que a gente possa se prevenir. E aí o que nós vamos fazer? A partir da semana que vem, os pastores, as pastoras, nós vamos vir aqui para a igreja e nós vamos interceder, nós vamos fazer o papel sacerdotal, e cada pessoa vai fazer isso também na sua casa. E eu vou ministrar todos os dias uma palavra de Deus pela internet, como eu estou fazendo agora, e Deus vai trazer edificação para a tua vida. Mas nós não vamos fechar nenhuma igreja apostólica Nova Terra. Vamos respeitar as direções no sentido do atendimento. Como o próprio governador falou, olha, podem abrir as igrejas, atendam as pessoas, fique a igreja aberta para os fiéis orarem, somente nos cultos públicos eu sugiro que vocês não façam. Ele não proibiu, mas como é de algo muito forte o que está acontecendo, nós vamos ter que usar a nossa razão, ou seja, a nossa fé de forma inteligente. E aí nós vamos fazer o que nos nossos ministérios? A partir de segunda-feira, os cultos da semana, culto público, e final de semana nós vamos fazer via online, para que você possa receber a palavra de Deus e aí na sua vida. Amém? E também vamos estar com a igreja aberta todos os dias da semana, atendendo, recebendo pessoas, orando, decretando. Isso não é covardia, isso é sabedoria, e Deus vai nos trazer algo sobrenatural para esse tempo. No tempo da crise, será o maior tempo de crescimento que nós vamos ter em toda a história da humanidade. É a oportunidade que Deus está dando para muitas pessoas serem salvas. Então as casas de paz continuam, vamos fazer as nossas casas de paz. Você que tem a sua célula, faz lá, porque não reúne muita gente, e aí nessas células, libere a palavra, libere a unção, unge a sua casa, veja o milagre de Deus dentro da sua casa, porque a palavra diz que praga alguma chegará na nossa tenda, no nosso arraial. Então isso não vai acontecer na sua família, por isso precisamos receber em nome de Jesus, precisamos receber fé, e a fé vai vir através da igreja, a fé vai vir através da palavra que você está recebendo. Amém, queridos? Então, o atendimento na igreja, o aconselhamento, a oração e etc. segue normal. Nós vamos continuar com a igreja aberta, atendendo, fazendo e realizando. Somente os cultos públicos. A partir de segunda-feira, nós vamos aqui seguir a direção do governador no sentido de prevenir para que ninguém seja contaminado em nome de Jesus. Amém? Vamos convocar, como eu disse aqui, os pastores e líderes para a gente estar fazendo esse sacerdócio, e vamos pedir a você que é fiel. Por quê? Você que é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas primícias, ou seja, na sua vida financeira, é importante que você faça os seus compromissos financeiros, e você possa, nessa hora que a igreja vai precisar muito de você, porque o coronavírus não parou as correspondências e os compromissos e contas a pagar. Aliás, isso é um problema que o governo vai ter que resolver também. Muitos empresários estão falando comigo sobre isso, como vai ser agora para pagar os funcionários, para pagar isso, para pagar aquilo, e Deus vai ser fiel, amado. Eu quero que você entenda, Deus vai ser fiel com aquele que é fiel, e agora é a hora de saber a diferença entre o fiel e aquele que não é fiel. Então, se você vem vindo com uma vida de fidelidade, fica tranquilo, nada vai chegar
de ruim para você, e Deus vai abençoar a tua vida mais ainda no tempo de crise. Você que é empresário cristão evangélico, fiel nos seus dízimos, nos seus negócios, nos seus contratos, fica tranquilo. Se você é um empresário que está fazendo coisas ilegais, se prepare, porque você está sendo colocado aí no meio de todos os outros. Está dando para entender? Por isso o arrependimento, se arrependa e faça as coisas direito. Então quero deixar aqui algumas informações. Estou colocando aqui, ó. O que é isso aí, pastor? Isso aqui são as contas da igreja. Por quê? Porque se você não puder estar na igreja, o que você faz? Você vai lá no seu banco ou da sua casa, você faz a sua transferência de dízimo, oferta, primícia, tudo para a conta da igreja. E a igreja vai continuar abençoando a África, a Índia e tantos projetos que nós temos. Então grave aí, né? Depois você pega direitinho os números, para que a sua vida de fidelidade não pare nessa hora, porque a igreja precisa viver disso. A igreja vive da fidelidade dos fiéis. Quero pedir também, em nome de Jesus, que as pessoas de risco, quem são as pessoas de risco? As pessoas de 60 anos para cima, que já entrou nessa situação de risco. Então não venha no culto, né? Vai ter um culto hoje à noite, não venha estar. Vai ter um culto domingo, não precisa vir, fica tranquilo. Você que de repente está resfriado, dor de cabeça, você que está com algum tipo de doença, não saia da sua casa, fique aí orando, acompanhando pela internet os cultos da igreja, acompanhando a palavra de Deus, tendo um tempo de oração com a sua família. Amém? Não é necessário que você saia e venha debilitado para a igreja. Amém? Agora você tem, há 30 anos eu prego nessa cidade e eu falo sobre vida cristã autêntica. Então você que me acompanha já há tanto tempo, sabe quem você é em Cristo Jesus. Amém? O lugar da igreja é só o lugar de reunião, onde Ele nos abastece com poder e glória, onde Deus nos traz revelação. Agora é a hora de você pôr na prática tudo que você já tem aprendido de forma poderosa. Amém? Então teus vizinhos agora vão precisar de você, as pessoas vão precisar de um lugar de salvação, e a igreja é esse lugar. Por isso, não feche a igreja, pastor, não feche a igreja. Orienta as pessoas da sua igreja. Eles querem vir no culto? Amém, nós vamos estar fazendo o culto dentro das leis estabelecidas. É para 50 pessoas, então hoje à noite eu vou estar aqui fazendo o culto para 50 pessoas. Semana que vem eu vou estar aqui fazendo o culto para quem estiver aqui, mas não necessariamente seja obrigado. Amém? Então estamos cancelando, suspendendo, mas se as pessoas quiserem vir, eu vou estar aqui, no horário de culto, eu vou estar aqui, para abençoar as pessoas, para declarar a palavra de Deus, para abençoar, em nome de Jesus. Ou seja, o ofício sacerdotal precisa ser feito, e eu quero desafiar agora você que é pastor, cuidado com as coisas que você publica pela internet. Agora não é hora de dividir, agora é hora de se unir, é hora de unir força. Agora não é hora de mostrar quem sabe mais, quem conhece mais, quem está certo, quem está errado. Agora é hora de se unir em oração, para que Deus tenha misericórdia de todos os contaminados. Ao invés de ir para a internet aí, né, as pessoas que estão falando e brigando um com o outro, por que não convoca a igreja para fazer uma oração, pedindo perdão pelos pecados, a misericórdia de Deus sobre esses que estão doentes, à beira da morte, sem solução? Então vamos colocar a nossa vida dessa forma. Vamos convocar pastores e líderes. Vocês são pastores da nossa rede de paternidade. Parem de colocar vídeos que não edificam. Vamos orar, vamos nos arrepender. Vocês que são pastores da nossa igreja Nova Terra, vamos nos arrepender. Não é hora de ficar brigando, não é hora de ficar sendo manipulado por informações que às vezes é fake news. Vamos nos posicionar para que Deus tenha misericórdia de nós no Brasil e nas nações, que nós possamos ver de novo a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Nós vamos ver isso de novo, diz a palavra. Deus não é Deus para mentir, Ele não vai mentir, amado. Ele vai fazer a diferença
no arraial do ímpio e no arraial do crente. Vai ter diferença. Então, em nome de Jesus, não abandone a sua fé. Em nome de Jesus, não abandone a palavra de Deus. Em nome de Jesus, vai passar isso, querido. Entenda que Nínive recebeu uma palavra, 40 dias. Número 40 tem a ver com uma geração. E 40 dias depois da Páscoa. Quando o povo saiu do Egito, amado, 40 dias depois da Páscoa. E nós estamos aí numa posição de quarentena, 40 dias. Porque depois de 40 dias algo vai acontecer. Presta atenção, como profeta, eu estou te falando, eu não posso declarar aqui, mas algo vai acontecer ainda depois dos 40 dias. Então vamos nos unir. Ouça mais uma vez o profeta de Deus: espada de justiça e espada de juízo. Deus me deu essa palavra e eu soltei isso há uns anos, e agora chegou espada de justiça e espada de juízo, vai vir para todos. Por isso é hora de se arrepender, é hora de se vestir de saco, humilhação diante de Deus, e chorar aos pés do Senhor, para que Ele tenha misericórdia de nós. E assim como o rei de Nínive fez, ele se posicionou como governo, mais uma vez, presidente do Brasil, para e se arrepende dos seus pecados. Pessoal do Senado, senadores, para e se arrependam dos seus pecados. Governadores, vereadores, deputados, governo das nações, parem e se arrependam dos seus pecados, das leis que agrediram a Deus, das leis que quebraram princípios de Deus. Se arrependam, para que Deus pare com a sua ira. A única forma de aplacar a ira de Deus é o arrependimento, e esse arrependimento está sendo proclamado aqui agora. Como profeta, eu te peço agora, se arrependa, assim como o rei de Nínive, como governo, se arrependeu, tirou as suas roupas reais, se tornou uma pessoa comum, ou seja, alguém que também seria atingido pelo julgamento. Ele se posicionou e fez uma proclamação, ele convocou as pessoas para o arrependimento. Faça isso, presidente do Brasil, convoque os pastores da nação brasileira ao arrependimento. Quem sabe essa palavra que eu estou falando vai chegar até o presidente, e nós vamos ouvir ele falar na televisão, convocando os pastores e líderes para se arrependerem dos seus pecados diante de Deus, para que Deus mude essa sentença. Assim como ele mudou a sentença em Nínive, Deus pode mudar essa sentença no mundo hoje em que estamos vivendo. Essa é uma palavra de ordem. Arrependam-se, arrependam-se. Presidente do Brasil, senadores, políticos, deputados, governadores, prefeitos, vereadores, homens e mulheres do governo do mundo, se arrependam por todas as leis que vocês aprovaram, que eram ilegais aos princípios de Deus, e isso agrediu a Deus, e Deus vai pedir conta disso. Por isso, se nós nos arrependermos, nós vamos ver a diferença. Deus vai mudar a sorte, não só do Brasil, mas das nações. Então essa é a hora, presidente Jair Bolsonaro, é a hora de uma convocação urgente aos pastores do Brasil, para pedirem perdão a Deus, para serem sacerdotes da nação brasileira e pedirem perdão pelo pecado do Brasil, para que isso seja um exemplo para o mundo, e também o mundo se arrependa dos seus pecados. Em nome de Jesus, eu quero declarar essa palavra para a tua vida. Meu Deus, há uma presença aqui, irmãos. Todos os dias, a partir de segunda-feira, eu vou estar fazendo um culto pela internet, uma palavra pela internet. Mas é importante que você compartilhe esse vídeo. As igrejas estão nas mãos de Deus. Nossas igrejas estão nas mãos de Deus. Pastores do Ministério Nova Terra, pastores que estão debaixo da nossa rede de paternidade, nossas igrejas estão debaixo das mãos de Deus. Ele está no controle, e se a gente for fiel, se a gente se submeter, Ele vai nos honrar em tempo de crise.
Meu Deus, essa é a hora, querida, essa é a hora. A misericórdia de Deus está estendida ainda, e nós podemos parar esse vírus, se nós começarmos a interceder, se nós começarmos a orar, como intercessores, como sacerdotes, intercedendo pela nação diante de Deus, nós podemos cancelar esse vírus. Deus pode estender a mão e mudar, se a gente fizer o nosso papel como igreja. E mais uma vez eu te falo, para de pensar nas suas necessidades, para de pensar nas suas necessidades, porque o dinheiro de todo mundo foi afetado, o dinheiro de todos os empresários, todo mundo está perdendo dinheiro, para mostrar que você precisa de Deus, que a sua força não está no seu dinheiro, a sua força vem de Deus, é Deus que te dá poder para adquirir riquezas. Líderes influentes dessa nação, é tempo de clamarmos por arrependimento, é tempo de clamar por arrependimento. Não importa se a sua igreja tinha 5.000 pessoas, agora só pode se reunir 50. Não importa se a sua igreja tem 15.000 pessoas, agora você faz parte de todo mundo, agora você é igual a todo mundo. E a soberba vai cair, Deus vai derrubar a soberba de muitos ministérios. Olha o que Deus está me falando, vai derrubar a soberba de muitos ministérios. As igrejas que têm televisão, agora é a hora de usar o canal de televisão, de comunicação, e convocar a nação brasileira para o arrependimento. As igrejas que estão nas rádios, agora é a hora de clamar, de pedir, de proclamar, convocar a nação para o arrependimento. A sua igreja não é mais poderosa porque tem uma rádio, não é mais poderosa porque tem uma televisão. Agora o juízo chegou para todos, e a hora é que Deus está sacudindo as nações da terra para mostrar que Ele é Deus e que de Deus não se zomba. Meu Deus, santo é o nome do Senhor, o nome dele precisa ser respeitado, queridos. O nome de Deus precisa ser respeitado na tua vida, na tua família, nos teus negócios, na tua igreja, na tua nação, precisa ser respeitado. Desrespeitamos muito a Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, vamos levantar um clamor. Convoco todos os pastores da Igreja Apostólica Nova Terra, onde você estiver. Vai para o monte, reúne teus pastores no monte, reúne teus pastores na igreja local. Aqueles que podem passar durante o dia para orar por arrependimento, passem aqui na sede, na igreja onde você está congregando, peça perdão. Vamos ser uma igreja intercessora, vamos fazer o ofício sacerdotal. Você que não pode estar nos cultos públicos, porque vamos suspender a partir de segunda-feira, levante aí na sua casa sacerdócio, até que tudo volte ao normal. E eu creio, se obedecermos a palavra do Senhor, isso vai passar rápido. E aí, amado, os fiéis vão receber a prosperidade, que é a bênção de Deus de uma forma sobrenatural. Deus vai salvar muita gente nesse tempo, por isso essa situação está acontecendo. Porque a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, da mesma maneira que o inimigo está trazendo morte por causa do pecado, se a igreja se arrepender através do sacerdócio, Deus vai trazer abundante graça. A graça vai ser ministrada, e muita gente vai ser salva, e muita gente vai se achegar à igreja. Esse é o tempo de correr para Deus. Você que está me ouvindo, que vai me ouvir, se você ainda não convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida, independente da sua religião, você que é católico, espírita, seja qual for a tua religião, você precisa de Deus agora mais do que nunca.
Então, em nome de Jesus, repete essa oração comigo. Fala assim, ó: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Faz isso. Repete essa oração e Jesus vai entrar na sua vida e vai te convencer do seu pecado, da justiça e do juízo, e você vai ter uma vida poderosa em nome de Jesus e vai vencer mais essa etapa da tua vida. Amém? Quero mais uma vez pedir em nome de Jesus que você siga as regras que estão sendo colocadas, leve a sério essa questão dessa contaminação. É um vírus que está se espalhando rapidamente. Então, em nome de Jesus, se protege, como você está recebendo aí as direções do pessoal da saúde no Brasil. Faça o que eles estão falando, mas também faça o que eu estou falando para a sua saúde espiritual permanecer firme e a sua fé não ser abalada. A sua fé vai te estimular a permanecer firme em Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma poderosa. Que essa palavra possa trazer cura em nome de Jesus. E como profeta eu oro agora por todas as pessoas no Brasil que foram contaminadas com esse vírus. Eu peço que Deus estenda a sua mão de misericórdia, mesmo aquele que ainda não conhece a Jesus, mas de uma forma geral, independente da fé e da religião, eu oro e eu intercedo agora para que Deus traga cura, restauração da saúde sobre todos os afetados por esse vírus, aqui no Brasil, aqui em São Paulo e nos estados do Brasil, nas cidades do Brasil. Que a mão do Senhor seja estendida e todas as pessoas afetadas sejam curadas, restauradas em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar. E amanhã vamos ter aí mais uma palavra a essa mesma hora que vai edificar a sua vida em nome de Jesus. Então creia na palavra de Deus, recebe essa palavra, assim como o rei de Nínive se posicionou em arrependimento. Se você se arrepender do pecado da sua família, na sua casa, Deus vai abençoar a sua família e vai proteger sua família. Então se arrependa, essa é a ordem. Presidente Jair Bolsonaro, se o Senhor fizer uma convocação para que todos os pastores do Brasil se reúnam e façam essa oração de intercessão, vai haver algo sobrenatural e Deus vai mudar a história do Brasil. Tá bom, nós não podemos ter uma reunião com muitos pastores, então pega aí pelo menos uns 20 pastores que são pessoas influentes nessa nação, para se reunirem com o Senhor e junto com o Senhor como presidente, pedirem perdão pelo pecado do Brasil, no poder da representatividade, e nós vamos ver Deus poupando a nossa nação. Ao prefeito aqui de Taboão da Serra, aos vereadores de Taboão da Serra, essa era a palavra que eu queria falar com você, prefeito, com você, presidente da Câmara, que vocês possam se arrepender dos pecados. Prefeito de Taboão da Serra, faça uma convocação aos pastores, para que a gente peça perdão junto contigo como maior líder da cidade, pedir perdão pelos pecados pessoais, pelo pecado como governo, para que Deus tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Governador João Dória, peça perdão, reúna pastores de São Paulo, peça perdão dos seus pecados pessoais, familiar e de governo, para que Deus tenha misericórdia do estado de São Paulo. Assim em cada estado, em nome de Jesus, como boca profética eu estou falando agora. Se a gente quiser ver o retroceder desse vírus, políticos da nação brasileira, é hora de se arrepender. Como João Batista profetizava contra o rei, eu quero te falar, o pecado da nação, que está vindo através dos governantes da nação, chegou até Deus, agora é a hora de se arrepender. Presidente do Senado, é hora de se arrepender. Pessoal do STF, é hora de se arrepender dos pecados
e trazer a justiça de Deus, a misericórdia de Deus sobre o povo brasileiro. Em nome de Jesus, como profeta, eu declaro a palavra de Deus sobre a tua vida, e eu declaro a cobertura do sangue de Jesus. E onde estava o sangue no Egito, o espírito de morte não entrava. E eu quero declarar que sobre aquele cristão autêntico, que tem mantido a sua vida no altar, sua vida de fidelidade a Deus, amado, fugindo do pecado, mantendo uma vida na presença, o espírito de morte não vai entrar na sua casa através desse vírus. O espírito de morte não vai entrar na nossa casa através desse vírus. Mais uma vez, o espírito de morte não vai entrar na sua casa, na sua família, nos seus negócios, através desse vírus, se você estiver alinhado com a vontade de Deus. Pastores, recebam essa palavra, recebam esta unção. Eu declaro essa bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Pega essa palavra. Eu estou aqui emocionado porque há uma presença do Espírito Santo, e ontem nesse tempo de retiro foi muito forte o que Deus falou. Então, mais para frente eu vou liberar as outras palavras que Deus nos entregou, e o que vai acontecer depois, porque ainda tem o depois, e vai ser algo sobrenatural. Amém? Que Deus abençoe você, e você que é do nosso ministério, da nossa rede, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo como apóstolo, e eu vou esclarecer qualquer dúvida que você tenha, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, e um grande abraço. Amém e amém.